Em nosso estudo de hoje, nós vamos falar a respeito de pensamentos. Pensamentos. A mente, uma usina de maus pensamentos. Uma usina de maus pensamentos. É incrível, irmãos, mas nós temos uma tendência gigantesca aos maus pensamentos. Já notaram isso? Os maus pensamentos, eles querem cada vez mais tomar lugar na nossa mente. Nós somos tendenciosos aos maus pensamentos, a tudo que é ruim na verdade. A nossa velha natureza, ela guerreia contra o espírito e traz à tona situações que, se nós não vigiarmos, nos afastam da presença do Todo-Poderoso. E tudo começa aqui dentro. A mente, ela é o início de todas as coisas. Eis o porquê a usina, porque ela gera os maus pensamentos. É aqui dentro que é fabricado os maus pensamentos. Eles nascem, eles vêm à existência. E isto na vida de todos, na minha vida e na vida de vocês. Com certeza. Não é julgamento olhar para você e falar, olha, a tua mente, ela gera maus pensamentos. Porque é normal, irmãos, infelizmente é uma realidade. No entanto, cabe a cada um de nós a vigilância. Porque os pensamentos ruins, eles podem aparecer, eles podem surgir, e certamente hão de aparecer, certamente hão de surgir. No entanto, nós não podemos permitir que eles cresçam, que frutifiquem. Nós não podemos permitir que eles tomem corpo na nossa mente. E um exemplo interessante para isto é que você, veja, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Você vai andando pela rua, talvez venha um pássaro por trás e pouse na sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de continuar ali e até mesmo fazer um ninho. Portanto, amados, os pensamentos, eles nos assaltam, eles batem de frente, eles entram, mas temos que vigiar, nós temos que controlar, nós temos que literalmente espantá-los da nossa mente. Da mesma forma que você espanta o possível pássaro que há de sentar na tua cabeça, espante também os pensamentos. Nós não podemos dar lugar aos pensamentos ruins, porque eles não glorificam, não exaltam, não engrandecem o nome santo de Deus na nossa vida. Nós temos que viver apenas aquilo que frutifica de forma boa, agradável, que seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos colocar de pé para nós lermos esse texto bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da palavra, Senhor, para que nós saiamos daqui ainda mais preparados para enfrentarmos o nosso inimigo e sairmos vencedores nessa batalha. Ó Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos e descreve toda uma realidade que nós precisamos observar, que precisamos colocar em prática para que a nossa vida seja vitoriosa com Cristo Jesus, para que a nossa vida seja marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas veja que interessante, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, veja, tudo o que é verdadeiro, ainda tudo que é respeitável, se não há respeito, não é de boa fama, não serve. Tudo que é justo, tudo que é justo. Nós não podemos dar lugar a pensamentos injustos. Tudo que é puro,
toda sorte de impureza não pode encontrar lugar nessa usina. Ela tem que fabricar apenas bons pensamentos para a honra e para a glória do Senhor. Tudo o que é amável, ô bênção, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se alguma virtude há, se existe louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Poderíamos parar esta palavra por aqui, haja vista que esse texto resume toda uma realidade, toda a nossa vida, tudo que deve ocupar a nossa mente. No entanto, vamos um pouco mais à frente, porque o Senhor há de falar conosco nessa noite. Mas, amados, como é que nós podemos vencer os maus pensamentos que insistentemente batem à porta da nossa mente? Como é que nós podemos vencer esses maus pensamentos? Como vencê-los? Como vencê-los? Nós temos que trazer, irmãos, toda a nossa vida para os pés de Cristo Jesus. Esta é a grande realidade. Quando a nossa vida está diante do Senhor, tomada pelo Espírito Santo do Eterno, certamente não haverá lugar no nosso coração para os maus pensamentos, para as atitudes que não honram, que não glorificam o nome santo do Senhor. E é preciso estarmos atentos a esta realidade, porque o nosso dia a dia, nós certamente teremos tendências a deixar que os maus pensamentos encontrem lugar no coração. E maus pensamentos, quando nós damos asas a eles, gera pecado. Olha só, como não gerar maus pensamentos? Como não gerar maus pensamentos? Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Ouça com atenção. Como não gerar maus pensamentos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eis como você pode ter uma mente isenta dos maus pensamentos. Eles podem até surgirem, mas não crescerão quando você estiver pensando nas coisas lá do alto. Quando você estiver enchendo a tua vida com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor, com aquilo que traz prazer a Deus na nossa vida. Irmãos, os maus pensamentos, eles surgem de forma involuntária. Isso é certo. No entanto, nós temos que refletir, nós temos que analisá-los, para que não venha nos afastar da presença do Senhor. E certamente hoje você teve muitos pensamentos ruins e é preciso, se você deu asas a esses pensamentos, se você permitiu que eles tomassem corpo da tua vida, arrependidos, confessar o pecado, porque os maus pensamentos geram pecado. Não pense que não é desta forma, porque essa é a realidade. Os maus pensamentos, eles geram pecado. E nós temos que vigiar a nossa existência. Irmãos, é o nosso dever não alimentar os maus pensamentos. Eu não posso alimentar maus pensamentos. Você não pode alimentar os maus pensamentos. Mateus capítulo 6, versículo 22, ouçam o que disse Cristo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Amém? Você já parou para refletir a respeito desse texto? Jesus, amados, Jesus, ele falou a respeito de todas as situações necessárias para que aqueles que o ouviam, e para nós hoje, vivêssemos uma vida santa. E ele diz, os olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas por que os olhos é a lâmpada do corpo? Porque é através deles que você assimila tudo que está ao teu redor. É através dele que você traz para dentro da tua mente, para a tua cabeça, as informações, todas as informações, e é preciso aí entrar a vigilância, para que nós não venhamos encher
a nossa mente com aquilo que não é do agrado do Senhor. Irmãos, ser servo de Deus é muito legal, mas exige uma vigilância muito grande. O Senhor exige de cada um de nós que estejamos atentos a todas as realidades. E nesse caso, amados, não é tudo que esse mundo oferece, que esse mundo apresenta, que pode ser por nós captados, assimilados. Não, de forma alguma. Nós não podemos trazer tudo que este mundo oferece. Nós temos que colocar numa balança e vermos se aquilo que nós vemos agrada ou não o Senhor. Veja como são as coisas. Nós muitas vezes não consideramos isto com seriedade. Mas o Senhor disse que os olhos é a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se você passa a observar, a captar, a ver todas as imagens desse mundo, tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, coisas que desagradam o Todo-Poderoso, a tendência do teu ser é afastar-se do eterno. Porque a tua mente será dominada por essas situações todas. Irmãos, é preciso vigiarmos. A palavra é vigilância. É vigilância. Queridos, o inimigo sabe disso. Eis o porquê que nós estamos vivendo nessa guerra da mídia. Meu Deus, como a mídia é perigosa. Como a mídia é perigosa. Não é tudo que você recebe no teu celular, ou que está na internet, ou que você vê na televisão, que é permitido. Você tem que fazer uma censura. Tem que trazer apenas aquilo que, porventura, pode edificar a tua vida. Irmãos, vamos vigiar. Isto é sério. Parece que muitas vezes é radicalismo, mas não é radicalismo. Foi o Senhor Jesus que deu-nos essa instrução. Cabe a cada um de nós observá-la. O problema é que nos dias de Jesus não tinha a mídia que nós temos hoje. Porém, ele já alertou para aquilo que era possível captar pelo olhar. Ele já alertou para aqueles problemas da sua época. E hoje esses problemas com certeza multiplicaram por milhões. E é necessário estarmos atentos a tudo isso. Amém? Fique atento. Não brinque com Satanás. Não brinque com ele. Porque ele não veio para brincar. Ele veio para destruir, para matar. Ele veio para trazer danos à nossa vida. Amém? Como não gerar maus pensamentos? Evite companhias que não edificam. O lance das companhias é complicado, é terrível. Ouça só o que diz o salmista. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Qual é a recomendação do salmista? Ela é bem radical, não é? Ela é bem radical. Bem-aventurado o homem, feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, quando você assenta-se com pessoas que não querem saber de Deus, e passa a ter comunhão com essas pessoas, de certa forma, somos induzidos aos maus pensamentos. Somos induzidos. Porque quando não falam de coisas eróticas, da pornografia em si, e isso induz as pessoas aos maus pensamentos, falam de política. Porque o governo é ruim, porque o governo é bom e vai por aí. Nos induz também a pensarmos dessa forma. E em todas as demais áreas, veja como são as coisas. Talvez você senta próximo a uma pessoa, você está ali legal, tudo bem, aparece uma conversa e aquela conversa é captada por você, ela entra na tua memória, a tua usina de maus pensamentos processa aquelas informações
e gera o pecado no teu coração. Nós temos que estar atentos a todas as coisas, inclusive às conversas. Nós estamos aqui não para sermos influenciados, mas para influenciarmos aqueles que são nossos próximos. Esta é a verdade do Senhor para a nossa vida. Outro aspecto, não fique ocioso. Não fique ocioso. As pessoas que ficam ociosas, estas geralmente são levadas a situações, a atitudes que não são boas. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz a palavra: remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outra versão, ela fica um pouco mais clara, essa afirmativa fica um pouco mais clara: aproveitando bem o tempo. Remir, aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós temos que estarmos atentos com relação ao tempo. Quando nós estamos de boa, sem nada para fazer, geralmente nós procuramos algo para fazer e nem sempre é ler a Bíblia, nem sempre é ouvir louvores, nem sempre é ouvir pregações, nem sempre é nos encher com aquilo que é de Deus. Quando a nossa mente está ociosa, geralmente, amados, ela é induzida aos maus pensamentos, aos maus planos. Diz o ditado que cabeça vazia é oficina do diabo. Nunca deixe a tua mente vazia. Nunca deixe. Mas ocupe sempre a tua mente com a palavra de Deus. Diz o texto na versão Nova Almeida atualizada: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o teu tempo. Use o teu tempo para a honra e para a glória do Senhor. Não perca o teu tempo com aquilo que não é bom, com aquilo que não agrada o Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas assim a gente não consegue viver? Olha, se você consegue viver ou não, é uma questão particular sua com Deus. Mas, se o Senhor disse que é possível, porque é possível. Entenda dessa forma. Tudo o que Deus deixou para nós é possível observarmos e é possível vivenciarmos no nosso dia a dia. O grande problema é que nós queremos agir segundo o nosso próprio entendimento. Eis aí o grande problema. Nós queremos fazer as coisas da forma que concluímos que é correto. Mas, amados, nós não estamos aqui para concluir nada. Estamos aqui apenas para obedecer o nosso amado Jesus. Principalmente nas coisas básicas, que não precisa de uma interpretação profunda, não precisa que você estude profundamente para entender. Quando a Bíblia diz que os maus pensamentos geram pecados, é claro, não há como você encontrar uma solução. Não é bem dessa forma, porque Jesus queria dizer desse jeito. Jesus era santo, mas é Paulo que fala. E Paulo era homem, tal qual nós, Jesus também. No entanto, nós colocamos sobre Jesus aquela situação: Jesus o divino. Mas Jesus era homem, ele estava como homem sobre a face da terra, tal qual nós, excetuando o pecado. Mas o apóstolo Paulo nos orienta a trazermos a nossa mente para a presença do Eterno de uma forma que seja agradável, para que a nossa mente seja templo do Espírito Santo, uma usina de bons pensamentos, jamais uma usina de maus pensamentos. E se ele escreveu, irmãos, é totalmente possível. Amém? Mas como gerar bons pensamentos? Como gerar bons pensamentos? Vamos buscar algumas informações da palavra. Primeiro, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, na versão NAA. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Será que é possível possuirmos uma mente pura? Será que é possível vivermos a pureza? O Senhor nos chama a atenção para essa realidade. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma e diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eis aí, se você oferecer o teu corpo, verás a glória do Eterno na tua vida. Porém, se nós não tivermos esse compromisso verdadeiro, esse doar-se ao Todo-Poderoso, esse anular-se para que Deus resplandeça sobre a nossa vida, nós não vamos conseguir. Portanto, para que possamos gerar bons pensamentos, é necessário uma vida próxima com o nosso amado. E não vivam conforme os padrões do mundo. Quais os padrões do mundo? Todos sabem. Os padrões do mundo são pecaminosos. Afasta o homem da presença do Senhor, não cabe a nós, porque o Senhor chamou-nos para uma vida diferente. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Pela renovação da mente, é preciso que a nossa mente seja renovada por Deus, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tempo de atitude, amados. É tempo de atitude. Se nós quisermos uma vida de proximidade com o Senhor, dirigida pelo Todo-Poderoso, temos que encher a nossa mente com coisas boas. Amém? Encha a tua mente com coisas boas. Que ela seja um depósito cheio, repleto, apenas daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é segundo Deus. A nossa mente precisa armazenar aquilo que é do Senhor. Mas como nós podemos encher a nossa mente? Como podemos encher a nossa mente? Primeiro, encha a tua mente da palavra. Oh, glórias! Encha a tua mente da palavra. Ela gera fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Oh, glórias! Irmãos, nós temos que encher a nossa mente com a palavra do Senhor. E é uma das coisas que nós temos dificuldades. Uma grande dificuldade é encher a nossa mente com a palavra de Deus. Não é verdade? Nós temos uma dificuldade, porque muitas vezes nós não queremos ler a palavra, nós não queremos ouvir a palavra, nós não queremos ouvir. É muito mais fácil você ouvir alguém falar sobre os mais diversos temas do que ouvir a respeito da palavra de Deus. Mas nós precisamos preencher a nossa mente com coisas boas. Ainda, preencha a tua mente com louvores a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Oh, glórias! O autor de Hebreus diz, veja que interessante. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós meditamos na palavra, enchemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso depósito, enchemos com aquilo que é de Deus. E este encher a nossa mente com aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, nos permite eliminar os maus pensamentos e gerar bons pensamentos, vivermos a verdade do Senhor. E quando nós temos o coração cheio da palavra, teremos sempre louvores nos nossos lábios. Vamos adorar, vamos glorificar o Senhor por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele faz por nós. Teremos prazer no Senhor, irmãos. Teremos alegria no Todo-Poderoso. Amém?
É preciso gerar bons pensamentos. É preciso gerar bons pensamentos. Mas como gerá-los? Obediência incondicional ao Senhor. Obediência incondicional ao Senhor. A obediência, ela precisa ser total, incondicional. Irmãos, nós não podemos, de forma alguma, vivermos a desobediência como se fosse algo permitido pelo Senhor. Não. Se você quer que a tua mente seja dominada pelos bons pensamentos, pensamentos agradáveis ao Todo-Poderoso, a obediência aos princípios do Eterno precisa ser uma verdade na nossa existência. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a última parte diz: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos que nos esforçarmos para que os pensamentos sejam segundo a vontade do nosso amado Senhor. Ainda, há pensamentos que são de origem maligna. Veja isso. Há pensamentos que são de origem maligna e devem ser combatidos espiritualmente. Irmãos, o maligno ele fica soprando. Sopra nos teus ouvidos. Se você abrir os teus ouvidos para ouvir o maligno, pensamentos ruins, diabólicos, são gerados. Nós temos que vigiar. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeição completa em todos os aspectos. Sujeição irrestrita ao nosso amado Senhor. E quando vivermos essa realidade, certamente teremos forças, seremos alimentados pelo Espírito de Deus. Nós vamos resistir o inimigo e ele há de fugir de nós. Ele há de fugir. Portanto, a obediência ela é necessária. A obediência é necessária e precisa ser incondicional. Amém? Outro aspecto, pensar igual a Cristo. Como gerar bons pensamentos? Primeiro, preencha a mente com coisas boas. Segundo, obediência incondicional ao Senhor. Terceiro, pensar igual a Cristo. Pensar igual a Cristo. Irmãos, entenda o seguinte: se você é do Senhor, se eu cheguei um dia e falei, Deus, aqui está a minha vida, eu quero viver para Ti, estou entregando-lhe o meu ser. Se eu falei dessa forma para o Senhor, irmãos, eu tenho que viver a vontade de Deus na minha alma. Ele passa a ser o supremo na minha existência. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a última parte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que os pensamentos comuns a Cristo precisam ocupar a nossa mente. Os pensamentos que são comuns a Cristo, eles têm que envolver a nossa existência. Temos que pensar de forma semelhante. Os nossos pensamentos têm que refletir aquilo que Cristo é. E não pode ser diferente. Este é o evangelho cristocêntrico. É o evangelho que está na palavra de Deus. Ainda, irmãos, precisamos aprender a amar a Deus de todo o entendimento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Disse Jesus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Isso significa que nós temos que amar o Senhor com todo o nosso ser. Simplificando, ame o Senhor com tudo quanto você tem, com tudo quanto você é, com todo o teu entendimento. É tudo para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. Amém?
E quando nós vivemos essa verdade, certamente teremos experiências diferentes com o nosso Senhor Jesus. Teremos experiências diferentes com o nosso Senhor Jesus. A nossa mente, ela tornar-se-á uma usina de bons pensamentos. E por fim, também é importante buscar o fruto do Espírito, o domínio próprio. Busque esse fruto, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Entre outros frutos do Espírito, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. O domínio próprio, ele precisa fazer parte da vida da gente. E esse domínio próprio nada mais é do que um autocontrole. É o autocontrole. Você gerir a tua vida de uma forma que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. Amém, amados? Que a nossa mente não seja uma usina de maus pensamentos, mas sim que seja uma usina que gere, oh glórias, bons pensamentos para a honra e para a glória do Senhor. Nós, como cristãos que somos, não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos agir como o mundo age. Nós temos que preencher a mente com aquilo que vem de Deus. Com aquilo que vem de Deus. E é preciso ainda entregarmos os nossos pensamentos, a nossa mente, ao senhorio de Cristo. Temos que buscar ter a mente do Senhor e vivermos segundo a vontade dEle. Irmãos, é uma realidade para a gente. Eu sei que, mais uma vez, parece que é difícil. Parece que é complicado. Mas complicado é não obedecer ao Senhor. Difícil é não obedecer ao Senhor. Porque as consequências não são definidas pelo homem. Não são determinadas pelo homem. As consequências de alimentarmos a nossa mente com maus pensamentos estão aqui. Estão escritos. O Senhor já nos deu de antemão o relato do que acontecerá com aqueles que não querem saber do Senhor. Mas cabe a nós, amados, abrirmos mãos da nossa própria vida para que o Senhor seja a nossa vida. E isto é muito sério, queridos. O que nós temos visto nesses últimos tempos é um relativismo de todas as coisas. É um relativismo. As pessoas não estão encarando Deus com a devida seriedade. Gente, Deus é santo, Deus é justo. Deus não vai mudar a verdade dele para me agradar. Deus não vai mudar aquilo que ele escreveu, ele é justo, ele não vai mudar. Para nos encaixar no céu, nós é que temos que procurar nos encaixar na visão de Deus, vivendo a verdade de Deus. Essa é a realidade. E se não for dessa forma, nós não vamos alcançar a tão desejada salvação. Queridos, é tempo de falar para o Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? É o Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós temos que decorar esse versículo. E todo dia, ao olhar-nos no espelho, que possamos falar: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Senhor. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? E assim, com certeza, vamos fazer aquilo que Deus quer. Oh, glórias! E a tua mente, o que ela é? Uma usina de maus pensamentos? Talvez tenha sido até este momento, mas a partir de hoje nós temos a revelação de Deus, para que possamos converter essa usina de maus pensamentos numa usina de bons pensamentos para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Nos encaixemos nessa realidade de Cristo Jesus, porque esta é a vontade do Senhor.
E para finalizarmos, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Amém? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Oh, glórias! Vamos assimilar essa palavra e vivenciá-la no nosso dia a dia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos clamar que tu venhas mais uma vez, Senhor, plantar essa palavra no nosso coração, para que no nosso dia a dia possamos trazer cativos a ti os nossos pensamentos, para que vivamos segundo o teu querer, meu Deus, para que em todas as coisas da nossa vida seja verdadeiramente um templo para a tua honra, para a tua glória, um templo para a habitação do teu Espírito. Oh Deus, abençoa-nos, guarda-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1045